Brasil UFO. Começando mais uma trilha dos OVNIs, e eu vou abrir esse vídeo aqui pedindo a todos vocês para apertarem o sininho que tem aqui do lado, aperte um joinha, se possível deixe um comentário, pois o YouTube só está entregando os vídeos para as pessoas que fazem esse procedimento, que tem uma integração aqui no canal. E eu estou dando sequência aqui ao projeto Onyx do meu amigo Vanderlei Pena, Os Misteriosos UFOs de Colônia e São Fidélis. Já estou indo para a terceira parte e o Vanderlei transformou essa história em um livro. Então, o Vanderlei descobriu que em 1980 estava aparecendo em Colônia objetos por cima ali daquela região, causando interferência nos aparelhos de televisão. E quando ele chegou à Colônia ali através do nosso amigo Roberto Santos, que era um pesquisador, um professor universitário de matemática que eu tive a honra de conhecer, afinal o meu primeiro avistamento foi em São Fidélis, foi por isso que eu me interessei por esse caso. E quando ele chegou em Colônia, ele encontrou uma população ali, os moradores espantados com o que estavam acontecendo, pois estavam aparecendo objetos ali por cima das casas, causando interferência nos aparelhos de televisão. E uma certa noite, o seu Hilário, que é uma pessoa principal dessa história ali, ele estava na casa dele e atrás da casa do seu Hilário tem um morro. E o seu Hilário começou a perceber que estava aparecendo luzes em cima desse morro. Uma bela noite, o seu Hilário subiu o morro por acaso no começo da noite ali para poder espantar umas siriemas que estavam comendo os pintinhos na casa do seu Hilário. Quando o seu Hilário chegou no alto desse morro, desceu um objeto na frente do seu Hilário. Diz o seu Hilário que esse objeto parecia uma melancia, um objeto redondo. Eu calculo que esse objeto devia ter uns 6 metros de altura. Diz o seu Hilário que abriu uma porta, desceram 3 seres. Esses seres estavam com um objeto na mão assim do tamanho de um martelo e o seu Hilário tentou correr. Quando o seu Hilário tentou correr, esses seres jogaram uma luz no seu Hilário. O seu Hilário apagou, ficou 10 horas apagado ali, desmaiado, só foi acordar no outro dia, 5 horas da manhã, num barranco lá, e ele não sabe o que aconteceu. E eu venho trazer para vocês aqui na sequência o depoimento da Naura. A Naura e o Marquinho são filhos do seu Hilário. Então a Naura, ao lado do seu irmão Marquinhos, foram testemunhas diretos desse caso em Colônia. O Marquinhos já deixou o seu depoimento num episódio anterior e hoje eu venho trazer o depoimento da Naura. Segundo a Naura, ela morava nessa casa lá com o pai dela, o seu Hilário, com a família dela, e ao lado da casa tinha um barracão ali, uma garagem onde eles guardavam uma Kombi, e eles gostavam de brincar de bailinhos. Então eles colocaram uma luz vermelha, uma luz azul, e à noite eles ficavam brincando ali de acender e apagar aquela luz. Uma bela noite o objeto apareceu em cima do morro atrás da casa dela, e ela começou a acender e apagar a luz e o objeto começou a responder. Ela acendia vermelho, o objeto acendia vermelha, azul, o objeto acendia azul, e aquilo chamou a atenção do Marquinho e da Naura. A Naura, então, curiosa com aquilo, foi para trás da casa, se aproximou ali onde tinha uma cerca de arame farpado para ficar mais próxima desse objeto. Quando ela chegou perto dessa cerca de arame farpado, o objeto imediatamente veio na direção deles. A Naura saiu correndo gritando o pai, e o Marquinho, que era menor, ficou, e o Marquinho ficou embaixo daquela luz. Segundo o Marquinho, no depoimento anterior aí, ele comenta que era um objeto redondo, com luzes multicoloridas. Diz o Marquinho que embaixo jogou uma luz branca em cima dele, ele ouviu o barulho do objeto, ele viu, tinha um vento que o objeto emanava ali, que ficou balançando as árvores, segundo o Marquinho, um vento estranho, e de repente o Marquinho conseguiu correr, aquele objeto foi embora. Então eu vou trazer esse depoimento dessa Naura aí. E eu gostaria de dizer que o mundo da ciência, o mundo da religião deveria fazer assim como fez as Forças Armadas uma época atrás, de ir atrás, catalogar, estudar. Isso consta em alguns documentos oficiais, no Arquivo Nacional, já está liberado para quem quiser pesquisar alguns casos que aconteceram no Brasil. Então eu acho que o mundo da ciência e o mundo da religião, eles deveriam se aproximar mais da ufologia para juntos tentarmos entender o que é isso, que mistério é esse, pois são coisas que nós ainda não temos respostas. Cada um tem a sua opinião,
E, resumindo, ficamos ainda nessa. Então eu vou deixar o depoimento da Naura e cada um de vocês que tire as suas conclusões. Olá, gente. Eu me chamo Naura. Para quem não me conhece, eu sou filha do Hilário e sou irmã do Marquinho. Eu estou aqui para falar para vocês o acontecimento que foi comigo lá em Colônia, 4 Distrito de São Fidélis, em 1980. Eu e o Marquinhos estávamos por lado de fora por volta de umas 9 horas da noite. Quando eu olhei para o céu, eu vi uma lâmpadazinha assim redonda e de várias cores, amarela, azul, verde, roxa, várias cores. Aí eu falei assim, Marquinhos, olha lá no céu, Marquinhos, tá paradinho, aquilo paradinho, e ficava assim, aquelas lâmpadas. Aí eu peguei, fui no barracão e comecei brincando. Acendia, apagava, e eles faziam o mesmo que eu fazia. Quando eu acendia e apagava, eles faziam a mesma coisa. Eles acendia e apagavam. Só que cada uma vez que eles acendia e apagava, era uma cor. Ia amarela, aí parava. Depois ia azul, parava. Depois era roxa, aquilo assim. Aí eu fiquei brincando. Fiquei uns 10 minutos assim brincando. De repentemente, aquilo fez assim, ó. E rodou. E veio em cima de mim. Aí eu tava assim, perto de uma cerca, que a gente fala arame farpado, né? Aí eu tava assim, quando eu olhei pro morro assim, eu peguei e falei assim, Marquinhos, olha ali, e saí correndo. Quando eu saí correndo, assim, esqueci do Marquinhos para trás, gritando meu pai, porque eu era adolescente, tinha uns 14 para 15 anos, que eu mesmo não acreditava naquilo que eu olhei assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu saí correndo, gritando meu pai. Meu pai voltou, não viu nada. Aí eu falei, ai pai, você não viu nada? Eu falei, pai, eu vi, são várias cores. E aquilo era repentinamente. Toda vez que eu vinha para fora, beirando assim 9, 10 horas da noite, parecia que eu tinha puxado aquilo. Só que no outro dia apareceu o motor da Kombi queimado, a Kombi enguiçou. E eu lembro que os pesquisadores, quando iam lá em casa, eles falaram que eles tiveram contato. Aí eu falava com meu pai e falei assim, eu não vou sair pro lado de fora mais para olhar não, que eu tô com medo. E eles falaram no aparelho aí, na pesquisa aí, que eles estavam fazendo o Vanderlei na época, que estava fazendo a pesquisa, era Bareta, eu lembro, Marcelo, todos eles estavam fazendo pesquisa. Eu fiquei com medo. Aí eu peguei e falei, não quero mais saber mais disso não. Aí se levou uns 3 a 4 meses também. Depois que aconteceu isso aí, meu pai também veio a falecer, aí a gente deixamos isso para lá. Mas eu tenho vontade de retornar nesse local lá para poder continuar essa pesquisa, para saber o que realmente que estava aparecendo no céu, entendeu? Porque eram várias cores. A pessoa pensa assim, isso é mentira, mas não é mentira não. Eu vi com meus próprios olhos, eu tinha aí nos meus 14 para 15 anos, eu me lembro desse fato aí, tá bom? O senhor poderia dizer, esse objeto tinha um formato de uma melancia, o senhor afirmou, né? Ele tinha alguma luz? Alguma luminosidade? Tinha 3 luzes. Tinha espécie de um farol, umas luzes assim. Tinha um azul, vermelha e assim, alaranjado. Ele fazia algum barulho, esse objeto? As bichas vinham assim, porque assim não é um barulho, não é uma chiada, assim, um troço assim, veio aquilo quieto, silêncio, pousou. Tinha um barulho parecido com panela de pressão? Mais ou menos, um chiado na panela de pressão, assim mesmo. Ele quando pousou, as luzes ficaram vibrando? Que as luzes ficam piscando igual a seta de um carro, né? Ficando e apagando pro meu lado assim, aí eu corri, né? Essa porta abriu? Fez barulho, não? Não, a porta abriu lentamente. A porta abriu assim pra cima e uma escadinha assim um pouco que desceu, e eles desceram na escadinha. Eles quem? Os 3 camaradas, 3 homens, mas era assim, pequeno assim, 1,5 metro mais ou menos. Eles regulavam mais ou menos no meu peito a altura deles. Eles eram fortes? Eram fortes, né? Como qualquer lutador de jiu-jitsu. Eles estavam assim com a roupa de que cor? A roupa deu uma roupa, não é que era à noite, né? Não deu pra mim definir a roupa se era, mas era uma roupa escura, né? Sim. E parecia pra mim que eles tinham 3 dedos na mão.
Não deu pra mim, porque eu fiquei no choque que eu levei aqui, deu. Que choque que o senhor levou? É assim, porque eu vi aquilo perto de mim, eu não tive, ó, fiquei apavorado e corri. Eu corri. Eles tinham algumas coisas, traziam alguma coisa às mãos? Traziam uma coisa na mão igual, porque era uma arma, igual um revólver, uma chave, um troço na mão. Eles fizeram o aí que com levaram pro meu lado, aquilo que eu não vi mais nada. Eles atiraram alguma coisa? Assim, pro meu lado. Mas o que? Foi o que eles atiraram? Aquilo foi só aquele igual um clarão de luz. E tem acontecido E muita depois coisa disso, por aqui? daquele dia, eu passei a nem ler jornal, não ler nada. Mas agora, graças a Deus, já estou enxergando normalmente outra vez. Interessante. E com relação à sua Kombi, o que aconteceu? A Kombi, ela, por 3 vezes, o motor dela acabou. Uma vez, veio aqui, pousaram ali, no outro dia... Quem que pousou ali? Ali foi a nave que pousou. Ela pousou ali. Pousou ali. Todos viram aqui na sua casa? Não, eu e o Edel vimos ela pousar ali. Aí quando eu saí, mas o Edel, eles foram embora, nós não... Um detalhe que eu ia lhe perguntar quanto à nave em formato de melancia e essa outra que pousou na sua propriedade. Ela tinha patinhas? Ela tinha 4 patinhas, né? Ficou a marca dos 4 lugares onde ela pousou. Essas patinhas eram grandes ou pequenas? Mais ou menos de que tamanho? Isso é mais ou menos assim... Deu a regular mais ou menos 30 centímetros, mais ou menos. O fundo dessa nave em formato de melancia tocava o solo, não, né? Não toca o solo, não. Fica mais ou menos uns 20 centímetros para tocar no chão. Sim. E outro detalhe importante, quando essa nave então pousou e essa porta se abriu, o senhor viu se tinha algum parafuso, alguma coisa assim, não? Não vi nada por dentro. Nada. Nada. O senhor acredita que tenha viajado nessa nave? E eu acho... Não lembra nada? Não lembro nada. Tudo bem, são alguns dos fatos verificados aqui em Colônia com o senhor Hilário. E acontece fatos também com seus familiares que veem isso por aí, não é? Esses dias nós estávamos ali, mais a esposa dentro do quarto. Então ela levou um choque danado, quer ver assim, 3 vezes aquele... Igual que acendeu um farol pela a janela ali, a veneziana, que né? Então, ela tomou um susto, eu aí saí pra fora, quando eu olhei já ia muito longe ali assim. O tal morro que o senhor fala, Morro da Corcova, tava aquela lâmpadazinha, foi indo embora. Conta o fato da sua filha que acendeu 3 vezes a luz alaranjada e que, na realidade, um objeto que se posicionava ali naquela direção daquele morro, e que o objeto respondeu. Como é que foi o negócio? Ali a menina, eu vi, mas a menina, falei com ela, lá na hora, ali está o disco. Ela disse, papai, falei assim, acende a luz. Aí ela acendia a luz 3 vezes, ele lá acendia 3 vezes. Então eu ia aproximando mais ou menos uns 200 a 300 metros mais ou menos. Aí ela acendeu 3 vezes 3 e também eles acenderam a deles, piscavam 3 vezes 3. Aí eles foram indo por lá daqui de Santa Vitória, aí ela desligou a luz, no outro dia fomos ligar o carro motor todo acabado. Inclusive tinha um jogo de kit que nem rodei nem 1.500 quilômetros, o jogo de kit acabou. Chegou lá o seu José, que trabalha na Boca da Ponte, pode lá perguntar a ele. O motor estava todo acabado, o motor mesmo inutilizado, tive que comprar, segurar outro motor. Quer dizer que o motor de sua Kombi, totalmente novo, reformado, não é isso? Foi totalmente destruído. Destruído pela aquela radioatividade, aquele raio que eles jogaram. E eu vou ficando por aqui. Eu lancei um Pix solidário, tá aqui embaixo. Portanto, se você tem uma empresa ou é uma pessoa física e quiser ter uma parceria comigo e me apoiar nesse projeto aí, que é o projeto Onix, o projeto Tanguá e outros que eu estou dando sequência, então eu ficaria muito feliz em ter essa parceria com você, ok? Então, se você é inscrito no meu canal ou não,
será de muito bom grado poder participar aqui comigo. Quem sabe um dia eu não consiga levar alguns de vocês nas minhas vigílias. Então eu vou deixar um abraço a todos vocês. Brevemente eu estou voltando. Fiquem com Deus. Valeu!